Olá, gente, estamos trazendo aqui mais um programa informativo. Eu digo informativo porque hoje nós vamos falar de inventário. E quem é que já não sofreu com inventário na sua família? E para discutir sobre inventário, nós trouxemos hoje a doutora Elisa, né? Boa tarde, doutora Elisa. Boa tarde, Darcy. Sou a doutora Elisa Silva, sou advogada e hoje eu vou fazer breves considerações sobre o inventário, o processo de inventário. Então, para iniciar nossa conversa sobre inventário, fica muito caro o inventário? Para fazer o inventário é muito caro? Como que gira em torno de quanto? Como que a gente pode... Tá. Primeiramente, é bom a gente levar em consideração, definir do que se trata o inventário. Né? O que quer dizer o inventário? Pois bem, o inventário ele é um procedimento, é uma medida judicial, como também pode ser administrativa, que eu vou falar, né, ao longo da nossa conversa, em que será regularizado o patrimônio, ou seja, os bens e a dívida da pessoa do ente querido que faleceu. Sim. Né? Então, vai ser colocado todos os bens que ele tem, as dívidas, e esses bens, essas dívidas, serão feitos, na verdade, um montante que nós chamamos hoje, denominamos na doutrina como monte-mor, né? Em que vai ser, na verdade, regularizado. Né? Então, a primeira coisa que tem que fazer é o seguinte, ver as dívidas que têm que ser pagas, verificar se tem testamento, aí depois disso que vai começar, então, a iniciar a transmissão, né, entre os herdeiros. Isso está preconizado na vocação hereditária, no artigo do Código Civil de 2002, né, que é o artigo 1829. E é isso. Então, por muitas vezes, há situações, Darcy, em que o herdeiro ele mora com o pai, ele já se sente assim, ou o pai já doou não, fez com que ele morasse naquele imóvel, então ele se acha dono daquele imóvel. O pai deixou ele morando lá, e tem os irmãos. Então, ele se acha proprietário. Ele se titulariza como proprietário daquele bem. Então, ele fala assim, o imóvel já é meu, já é meu. Só que não é assim que existe, que acontece. Porque não existe herança de pessoa viva. Exatamente. Isso acontece muito, né, doutora? Principalmente quando mora com o pai, fala, eu estou tomando conta do pai, e às vezes o pai é que está tomando conta dele, Exato. não ele do pai. Só por ele estar cuidando do pai, não quer dizer que ele é titular, né, direto, né, não do bem. Não é. Ele tem que ser, a transmissão ela é feita através da morte, entendeu? Do falecido, do pai ou da mãe, né? Ou da pessoa dentro do ente familiar que consta que é proprietário do bem. No caso, o que acontece? Quando são os pais, né? Quando os pais falecem, ou um pai, né? O pai ou a mãe falece, então, na verdade, a transmissão, ela é automaticamente, o bem é transmitido para os herdeiros. Mas tem que existir o quê? A regularização. E essa regularização ela é feita através do inventário. Como eu falei anteriormente, então, o inventário ele é o processo, tá, em que vai regularizar, que vai legalizar a transmissão desses bens. E se gerou nesses bens impostos, IPTU, não sei mais o que, condomínio, se é um apartamento, todos vão ter, após a morte do pai, arcar com esses preços de condomínio, desde que o pai deixou de viver assim, dependente dos filhos, né? Dependente de qualquer herdeiro, porque ele deixou, não tinha mais condições de pagar. Então, com a renda dele, foi pago um tanto. Depois ele deixou de pagar uma hipótese, porque não tinha mais dinheiro. Quando for o acerto do inventário, tem que juntar todo mundo e pagar aquilo lá, Exatamente, né? São as dívidas que eu falei. As dívidas constantes dentro do patrimônio, ele é colocado no monte-mor. Entendeu? Ele é colocado no espólio, que o inventariante, ele vai, na verdade, administrar. É bom até de falar do inventariante. É verdade, isso. Que o inventariante, quem é essa pessoa? Essa pessoa, ela pode ser qualquer uma da família, tá? Qualquer herdeiro. Né? Ou qualquer pessoa interessada.
Então, o inventariante, ele vai administrar esses bens, né? Administrar esse patrimônio, verificar quais são as dívidas que têm que ser pagas, também verificar quais são os frutos, as rendas desse patrimônio e reverter tudo no espólio, para depois ser feito a partilha. Você havia me perguntado inicialmente se fica caro o inventário. Isso. Tá. Qual que é o valor do inventário? Vai depender do valor do montante, do bem que o falecido deixou. Então, para fazer a transmissão, é necessário ser cobrado o imposto, que é o ITCMD. O ITCMD significa que é o Imposto de Transmissão de Causa-Mortes e Doação. Então, para transmitir esse bem, qualquer transmissão, ele é necessário fazer com que pague esse imposto, que é o imposto estadual, né, que é a fazenda estadual, né, e é um percentual em cima do valor do bem. Normalmente, aqui em São Paulo, varia-se assim, então, dependendo de cada estado, de 4%, né, a 8%, dependendo, né, do estado. Sim. Então, é 4% do valor daquele bem que vai ser transferido. 4%. Isso. Mas, entende-se que tem que verificar que a transmissão é feita para os herdeiros. Tem a figura do meieiro. O que quer dizer meieiro? Meieiro é o cônjuge sobrevivente. Então, o meieiro, ele tem, quando faz a partilha, ele tem direito, se o bem foi angariado, foi adquirido na constância, né, da relação do casamento, então 50% daquele bem vai para o cônjuge. Sim. Então ele se torna meieiro. E o que vai ser transferido serão então os outros 50% que serão então transmitidos para os herdeiros. Então o imposto incidirá em cima, tá, dos 50%. Então, dependendo, também tem que levar em consideração que a meação tem que levar em consideração o tipo de regime de bens que o casal foi feito o casamento. Como foi feito o casamento. Tá? Tem que verificar qual foi o tipo de regime de bem que leva em consideração. Se for comunhão de bens, tudo, né? Porque o regime hoje legal... Que se você chegar no cartório e falar assim, eu vou me casar, o regime que, se você não falar nada, já vai vir assim, na certidão, regime de comunhão parcial de bens. Já automaticamente vem parcial de bens. Parcial de bens. Sim. Agora, se você não quer um regime, né, de regime parcial de bens, aí tem outros regimes que eu vou apenas pontuar para nós não alongarmos muito para sair do assunto do inventário. Então, nós temos, assim, outros tipos de regime que também, outro regime legal, que é o regime de separação obrigatória de bens. Que é aquela por questão da idade, entendeu, acima de 70 anos, que é obrigatório fazer o regime de separação de bens. A comunhão parcial de bens é assim, os bens adquiridos na constância do casamento, ao findar-se, cada um vai ser dividido na mesma proporção de 50% para cada um. Né? Na constância do casamento. Na separação obrigatória de bens, é assim, são os bens, os bens do cada cônjuge cada separados, né? Então, se fica, então, o cônjuge sobrevivente, ele participa não na meação, ele vai participar na condição de herdeiro. Aí, antigamente, era como um regime legal, era a comunhão universal de bens, né? Que a gente fala comunhão de bens, total de bens. Então, a comunhão universal de bens são aquele regime em que todos os bens que eu tenho, particulares ou não, questão de herança, doação, todos vão se comungar. Entendeu? Na constância do casamento. Tem que separar direitinho, 6-6, né? Não, na universal de bens, não. Tudo se mistura. Tudo se mistura? Tudo se mistura. Os meus bens são os meus, como também são os seus. E os seus são os meus. Então, tudo fica junto, tudo se comunga. Como antigamente, né? Todo mundo fazia assim, Fazia né? assim. Fazia assim. Fazia Agora, assim. hoje que está mudando Hoje não, pouco. hoje não. Aí nós temos um outro, que é separação de bens, que separação de bens, que é aquele. Meus bens são os meus, os seus são os seus. Né? Sim. Então, não se comunga.
Não que é a se separação de total de bens, né? Absoluto de bens. E tem o outro que é participação final de equestros, que a gente nem vou pontuar porque é muito em desuso, que dificilmente se usa, esse tipo de regime. Então, por isso que é importante você colocar o tipo de regime por conta de quando for feito o inventário, ser regulamentado o regime no processo de inventário para verificar qual que é a condição do regime e o que vai ser destinado à ameação, né, se caso tiver, e aos herdeiros. É interessante. E é bom interessante assim também que falar desses dois regimes, que é o que eu falei, de universal de bens e a separação de bens, ela não é legal, como falei nos outros dois. Então, o que acontece? Tem que ser feito, então, um pacto nupcial. Pacto nupcial. Para você fazer, né, já regulamentado esse tipo de regime. A partir de quando que a gente pode, né, ser realizado o inventário? É a partir da data do óbito. Do óbito. Já pode realizar. Já se prorrogou alguma coisa, o problema é do inventário, dos herdeiros, né? Então, se não fizer depois do óbito, você quer saber qual que é o prazo? O prazo máximo. Então, o prazo é assim. Você tem 60 dias após o óbito para fazer o inventário, para abrir o inventário. 60 dias. 60 dias. Após 60 dias, você vai ter até 180 dias, você vai ter uma multa de 10% em cima do imposto, que é do ITCMD, que eu falei anteriormente. Né? Então, vai ter uma multa em cima desse valor. Depois de 60, né? Até 60 dias você não tem multa nenhuma. Certo. Após 60 dias, até 180 dias, você vai ter uma multa de 10%. Então, aí, depois de 180 dias, você vai incidir mais uma multa de 20%. Então, por isso que vai... Né? Exatamente. Quanto mais demorado for o inventário, mais demorado mais caro ele vai ficar, mais oneroso ele vai ficar. O herdeiro pode realizar o inventário perto da casa dele? Se, por exemplo, se eu moro aqui, meu pai mora no Paraná, aonde que eu vou realizar o inventário? Lá ou eu vou realizar aqui? O inventário tem que ser realizado no local onde morava o falecido. Se você declarar no estado de óbito o local da residência na qualificação, na causa de óbito, é ali que vai ser realizado o inventário. Mas tem uma ressalva, que eu estou falando, a partir de tudo que eu estou falando até o presente momento, é da forma judicial. Da forma judicial. Isso. Sim. Porque o processo de inventário, ele pode ser feito agora também no âmbito administrativo, ou seja, no cartório. No cartório. Isso. No cartório, então, no cartório, o que a gente pode fazer? No cartório, ele pode ser feito o inventário, não é necessário, né? Então, ser o local aonde residia o falecido, o decujus. Aí pode ser feito no cartório um tabelião de confiança. O inventário no âmbito administrativo, ou seja, no cartório, e tem algumas peculiaridades. Ou seja, ele é o mais oneroso, depois eu vou explicar assim a seguir, né? Mas não pode existir menor, tá? Não pode existir herdeiros menores, não pode existir herdeiros incapazes, né? Não pode haver litígio, tá? E também testamento. Testamento. Tá? Isso. Se tiver testamento, não pode ir para o cartório. Vai no âmbito judicial. Okay. Gente, olha, está muito bom esse bate-papo com a doutora Elisa. Qual o seu telefone, então, doutora? Meu telefone é o 973304933. Meu e-mail é esilva220@hotmail.com. Olha, fiquem ligados que a gente continua falando de inventário no próximo bloco. Daqui a pouquinho estamos de volta. Muito obrigada.